Vamos lá, galera, questão de número 15. Os princípios que norteiam, que balizam a atuação da administração pública. Vamos lá. Decorrem do regime, olha só, publicístico e não estão explícitos em normas específicas, salvo a moralidade, que possui assento constitucional. Olha só, não estão explícitos. Por que isso está errado? Porque nós temos o famoso LIMP. Esse LIMP indica legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios, eles se inserem na ideia de princípios expressos no texto constitucional. Tá beleza? Vamos lá. B. Estão todos subordinados ao princípio da legalidade. Atenção. Estão todos subordinados ao princípio da legalidade. Errado. Não existe hierarquia entre os princípios, ainda que uns sejam expressos e outros sejam implícitos. C. Estão em sua maioria explícitos na Constituição e comportam harmonização e ponderação, sem prevalência a priorísticas de um sobre o outro. Por que ele fala sem prevalência a priorística, ou seja, a priori, ou seja, num primeiro momento? É lógico que em uma situação concreta eu posso ter a prevalência de um sobre o outro na medida em que o enquadramento de um naquele momento é melhor do que o enquadramento do outro princípio. Mas eu não tenho como fazer isso em abstrato. Ah, a eficiência vale mais que a legalidade. Não, isso jamais. Tá certo? Comportam gradação para fins de aplicação em situações concretas, sendo os da moralidade e eficiência considerados prevalentes. Aí, este aspecto está sendo feito em abstrato. Dependem da aplicação de positivação em legislações específicas em decorrência justamente da legalidade, considerando um princípio implícito, considerado um princípio implícito errado, porque legalidade não é princípio implícito. Então, a questão de número 15, a resposta correta é a letra C. Beleza, galera? Questão de número 16. Em importante julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerada inconstitucional lei que destinava verbas públicas para o custeio de evento cultural tipicamente privado. Preste atenção. Lei que destinava verbas públicas para o custeio de evento cultural tipicamente privado, sem amparo jurídico administrativo. Assim entendeu a Corte Suprema, tratasse de favorecimento a segmento social determinado. Eu gostaria muito aí que você grifasse esta expressão. Favorecimento a um segmento social determinado. Gente, todas as vezes que você vê favorecimento, 99% de chances da resposta ser princípio da impessoalidade. Mas como a gente sabe que aquele 1% não é o mais adequado, pode não ser o que a gente está pensando, então a gente precisa continuar com a leitura. Incompatível, vamos lá. Incompatível com o interesse público e com os princípios que norteiam a atuação administrativa. Especificamente, o princípio da presunção de legitimidade, nenhuma relação. Motivação tem a ver com justificativa, nenhuma relação. Claramente, o princípio da impessoalidade. Continuidade de serviços públicos, também nenhuma relação. Publicidade, a gente não está falando de informação, a gente não está falando de transparência. Então, a questão 16, nós ficamos com a letra C. Questão de número 17. Em importante julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a Corte Superior a impossibilidade de acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar 60 horas semanais. De fato, porque é um trabalho que exige muita atenção, ou seja, que deve ser desenvolvido com qualidade. Assim foi considerada a legalidade da limitação da jornada de trabalho do profissional de saúde para 60 horas semanais, na medida em que o profissional de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho
e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. Então, o entendimento está em consonância com um dos princípios básicos. Quando fala princípios básicos, muito provável que nós estaremos diante de um princípio expresso, ou aqueles implícitos que caem pra caramba, que é o princípio da supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público. Então são princípios que você deve estar bastante atento ou atenta, que regem a atuação administrativa, qual seja o princípio da claramente não ter nenhuma relação com publicidade, não está falando de informação, de transparência, não tem nada a ver com motivação, eu não estou falando de justificativa. Tem a ver, sim, com eficiência, porque tem a ver com qualidade do trabalho, com resultados do trabalho apresentado. Nenhuma relação com princípios éticos, com lealdade, com boa-fé, então não é moralidade. E nenhuma relação também com favorecimentos, nenhuma relação com um cenário de promoção pessoal de autoridades, enfim. A questão, então, de número 17, a resposta é a letra C. Como eu brinco, o texto é um bicho-papão muito maior do que efetivamente a interpretação dele.